Vamos lá, pessoal. Eu tô com a minha câmera ativada aí, mas já já eu vou compartilhar minha tela. Eu peço desculpas pela qualidade horrível da câmera. Ela é uma câmera USB que provavelmente tem a idade de algumas pessoas aqui da sala. É, Bom, vou compartilhar aqui a tela do R Studio. Seria muito legal se vocês conseguissem abrir o R Studio de vocês e ir acompanhando conforme eu for fazendo as coisas aqui. E legal, assim, às vezes surge alguma dúvida, eu sigo algum comando, surge alguma dúvida. Seria legal vocês tentarem fazer diferente, ver o resultado. Se tiver dúvida, só falar. Eu vi aí o pessoal falando no chat que está sem microfone, então eu estou com um chatzinho aberto aqui. Quem tiver alguma dúvida enquanto estiver explicando, pode mandar mensagem, interromper aí sem problema. Se tiver dúvida e conseguir mandar com o mic falando pelo microfone, é bem legal, que aí a aula fica mais dinâmica. E aí a gente vai tirando a dúvida melhor, senão vai no chatzinho mesmo. Beleza? Vocês estão vendo o R, certo? Sim, Maravilha. O João tinha me passado que vocês estavam um pouco preocupados aí com a parte de vetor, matriz, lista, essas coisinhas. Em vez de entrar direto nisso, eu pensei em voltar um pouquinho, começar de um basicão, tá? Então, na real, eu não tenho a menor ideia, do que vocês já sabem ou não de programação. Tudo bem? Eu imagino que tem algumas pessoas que já sabem alguma coisa, imagino que tem algumas pessoas que nunca programaram nada, não tem a menor ideia de nada. Então, a minha ideia foi começar com um basicão de programação de RStudio, bem voltada para o R, e depois passar para algumas coisas um pouco mais complicadas, até listas, matrizes e data frames, que parece que é o que tem mais interesse para vocês. Eu vou seguindo num ritmo que é o seguinte: se vocês acharem que está indo muito rápido, esse ritmo mais básico, é só falar, e aí eu sigo um caminho um pouco mais lento, vou seguindo, vou dando mais detalhes. Agora, se vocês acharem que está muito lento, vocês já sabem esse básico, pode falar, aí eu avanço até chegar numa parte mais lindinha, tudo bem? Com relação ao R, Giovana falou aí que viram um pouco, que nunca viram R. Então, assim, eu nunca vi R também, tá? Eu aprendi R semestre passado, eu já programo há bastante tempo, mas R é meio novo para mim. Então pode ser que eu fale algumas besteirinhas aqui, pode ser que eu fale algumas coisinhas erradas, e se me consertar também tá ótimo, a gente vai todo aprendendo junto, beleza? Mas R tem muita coisa em comum com outras linguagens de programação que aí dá para a gente aproveitar, certo? Eu vou evitar o seguinte aqui nesse aulão, eu vou evitar comparar o R com outras coisas, tá? Então eu vou evitar falar coisa do tipo assim, no R é assim, mas em Python é de outro. Então, às vezes alguém já conhece outra linguagem e essa comparação poderia ser legal, mas para quem não conhece nada, para quem nunca programou, se eu ficar comparando R com outra coisa, pode acabar sobrecarregando um pouco vocês. Então, eu vou evitar comparar o R com outras coisas, vou tentar focar só no R aqui. Lá no final, se quiserem perguntar alguma coisa de outra linguagem, a gente conversa sem problema, sem erro nenhum. Muita gente aí deve ter curso de Python. Eu manjo muito pouco de Python, então talvez de Python não consiga falar lá nada no final, mas se quiserem conversar alguma coisa, estamos abertos para isso. Então, beleza, vamos começar com o basicão, certo? A gente vai. Antes de eu apresentar o RStudio, vou apresentar algumas coisinhas bem básicas de R aqui. Então vamos começar primeiro a entender o que é uma variável dentro do R. Tudo bem? Então, variável é uma coisa que a gente usa para armazenar algum valor. Esse valor pode ser um dado, pode ser informação.
Então seguindo aqui na ideia de variável, quando a gente vai criar uma variável para guardar alguma informação, a gente precisa dar um nome para ela. A gente precisa dar um nome para essa variável, tudo bem? E esse nome ele pode ser qualquer coisa que a gente quiser. Ele pode ser uma letra, pode ser uma palavra, ele pode ser o que a gente quiser. Então, aqui, por exemplo, eu estou trabalhando com uma variável na linha 31 que eu chamei de x. Eu poderia chamar ela de variável, eu poderia chamar ela de y, eu poderia chamar ela do que eu quisesse. Tudo bem? Bom, dentro desse o que eu quiser, ele tem algumas regrinhas, certo? Então, essa variável, ela não pode começar com um número. Eu não posso chamar ela de 2y, certo? Então, a variável não pode começar com um número, mas fora isso, a gente dá o nome que a gente quiser para uma variável. Então, aqui, eu coloquei esse x na linha 31 e esse x na linha 30 para mostrar para vocês que eles são coisas diferentes, tudo bem? Esse x dentro de aspas, ele é o que a gente chama de um caractere, tudo bem? Ele é uma informação, é a letra x, certo? Esse x sem aspas, ele é uma variável, tudo bem? Mais para frente, entender bem essa diferença de quando é uma informação, quando é um dado e quando é uma variável, vai ser bastante importante, porque existem alguns lugares que a gente consegue passar uma variável ou uma informação. E entender qual é a diferença delas é bastante importante, beleza? Bom, como a variável é uma coisa onde a gente coloca uma informação, a gente precisa descobrir como colocar a informação dentro dessa variável. Então, no R, o operador que a gente usa para colocar uma informação é essa setinha aqui, beleza? Essa setinha, ela é um sinal de menor e um sinal de menos. Vocês já devem ter visto isso daí. Então, o que eu estou fazendo nessa linha 39? Eu estou criando a variável x e colocando dentro dela o número 1. Na linha 40, eu estou fazendo a mesma coisa, só que usando o operador igual, certo? Então, no R, o operador igual, ele pode ter a mesma função da setinha, mas nem sempre ele tem a mesma função da setinha. Quando você vai procurar um código de R lá na internet, às vezes você encontra um pessoal escrevendo script e usando igual no lugar da setinha. Funciona, não tem nenhuma diferença, mas é legal a gente acostumar a trabalhar com R usando a setinha para não confundir nada em outras situações, beleza? Então, se eu escrever y igual olá, eu estou colocando a palavra olá dentro da variável y. Isso seria a mesma coisa que escrever y setinha olá, beleza? Então, isso é uma atribuição. Eu estou pegando um valor, estou jogando dentro de uma variável. Esse valor pode ser um número real, fracionário 2.7, estou jogando ele dentro de uma variável, estou atribuindo 2.7 para a variável w, estou atribuindo a letra x para a variável z. E aí aqui cai nessa diferenciação que eu tinha falado aqui das linhas 30 e 31. Então, o que eu estou fazendo nessa linha 43? Eu estou pegando a letra x, estou atribuindo ela para a variável z. Então, o que tem dentro da variável z? Tem a letra x. O que eu estou fazendo nessa linha 44? Eu estou pegando a variável x e estou colocando ela dentro da variável z. Então, esse x, ele não é uma letra, ele é uma variável. Então, o que tem dentro desse x? Dentro desse x vai ter 1. Eu vou rodar o código aqui para mostrar a diferença desses dois aqui para vocês. Então, olhando aqui, vocês veem que tem uma variável z e dentro dela tem a letra x. Eu rodei essa primeira linha, a linha 43. Agora, rodando a linha 44, vamos lá, estou pulando etapas. Dentro dessa minha linha, rodando a minha linha 44, eu passei a colocar dentro do z a minha variável x, que é 1. Então, a variável z, ela passou a ter dentro dela a mesma coisa que tinha dentro da variável 1. Beleza? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está usando uma variável
ou quando a gente está usando uma informação para atribuir para outra variável, certo? Na atribuição, a gente pode fazer uma operação matemática também. Então, aqui eu estou somando 1 com 3, o resultado é 4, então eu estou atribuindo 4 à minha variável x. Aqui eu estou pegando o valor que tem dentro da variável x, que seria este 4, por exemplo, e estou somando 1. Então, a minha variável x passa a ter o valor 5. Vou rodar tudo isso daqui, um por um, para a gente ver com mais atenção, belezinha? Então, vamos lá. Quando eu executo aqui a linha 39, eu estou criando a variável x, colocando 1 dentro dela. Eu executo a linha 40, eu estou criando a variável y e jogando um olá dentro dela. A linha 41 faz a mesma coisa, então não mudou nada. A linha 42, a linha 42, ela executa, ela pega o 2.7 e joga no W. E assim por diante, cada uma das linhas. Então, chegando aqui na linha 45, vocês percebem que já existe uma variável x. Então, o que essa linha 45 faz é pegar o 1 mais 3 e jogar ele dentro da variável x que já existe. Então, ela vira aqui, ela vai ter dentro dela aqui o valor 4. O que a linha 45 faz é pegar esse 4 que já existe no x, somar 1 e colocar dentro do próprio x. E ele vai passar a ter, se eu fizer certinho, vai passar a ter o valor 5. Beleza? Acredito que tudo isso daqui vocês já tenham feito. Essa parte aqui deve ser uma partezinha mais simplesinha. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, antes de passar para o resto do script, eu vou compartilhar esse script aqui com vocês no chat, que eu já estava esquecendo. Aí vocês conseguem abrir e seguir o script comigo e tirando quaisquer dúvidas que vocês tiverem. Apareceu aí para vocês o script? Sim, apareceu. Obrigada. Belezinha, então vamos lá. Quando a gente está criando variável, a gente tem que tomar cuidado que a variável no R, o nome da variável é o que a gente chama de case sensitive. Então, se ela é escrita em maiúsculo ou minúsculo, é diferente. Então, uma variável m minúsculo, ela é diferente de uma variável m maiúsculo, tudo bem? Então, o que eu estou fazendo aqui é criando uma variável mzinho e colocando um 5 dentro dela. E o que eu estou fazendo aqui é criando uma variável mzão e colocando a letra A dentro dela. O que eu fiz aqui, efetivamente, foi criar duas variáveis diferentes. Belezinha? Aqui na linha 53, eu estou fazendo uma atribuição também, só que eu estou usando a setinha para o outro lado. Então, o que eu estou fazendo aqui é criar a variável x e colocar o 5 dentro do x. Certo? Então, essa setinha de atribuição, ela funciona para os dois lados. Você só precisa apontar para o lado que você quer. Isso daqui funciona, mas é pouco comum de se utilizar. A gente não vê muito usando isso daí por aí. Belezinha? Quando a gente trabalha com R, passada essa parte aí de criação de variáveis, quando a gente trabalha com R, a gente vai trabalhar, além das variáveis que a gente criou, a gente vai usar funções, a gente vai usar variáveis que já existem no R, a gente vai usar muitas outras coisas. Algumas dessas coisas já tem no pacote base do R, que a gente chama de core, então já tem no core do R, e algumas coisas a gente precisa instalar de pacotes de terceiros. Então, são algumas coisas úteis que alguém escreveu, criou um pacote e disponibilizou para todo mundo utilizar. Vocês vão usar isso com certeza nas aulas do Luiz, certo? Então, a instalação de pacote ela é bem simples. Vocês usam um comando do R chamado install packages e colocam o nome do pacote. Vocês têm que conhecer o nome do pacote, tudo bem? Vocês instalaram por engano, ou depois de instalar querem remover o pacote por algum motivo, é só usar remove packages. E se vocês quiserem ver todos os pacotes instalados na versão de vocês, é só executar o comando installed package. Installed packages. Então, esses comandos, eles servem para instalar um pacote, remover um pacote e ver os pacotes instalados. E os pacotes, eles trazem para a gente novas funcionalidades que não vêm já com R por padrão. Então, por exemplo, tem esse pacote chamado deplir,
Não sei se é assim que pronuncia, mas vamos lá. Esse pacote deplir, ele inclui várias funcionalidades do R, várias funcionalidades bastante usadas. Então, muitos scripts usam esse deplir. Quando a gente executa esse comando aqui, a gente executa essa linha. Ela vai baixar esse pacote da internet, vocês vão ver isso acontecer aqui embaixo. Ele vai baixar esse pacote da internet e vai instalar esse pacote. Só que esse pacote ele depende de vários outros pacotes. Então ele já resolve essas dependências dele e ele instala tudo que ele precisa. Tudo bem? Então aqui ele instalou esse deplir e instalou todo esse monte de outras coisas aqui também, certo? Como eu já tinha executado esse comando na minha máquina, a saída aqui foi bem rapidinha. Se vocês executarem isso na máquina de vocês, pode demorar um tempinho a mais para instalar. A chave aqui é o seguinte. Vocês estão vendo esse sinal de maior aqui embaixo? Enquanto esse sinal maior não aparecer, o instalador ele ainda está instalando os pacotes. Então é só sentar, relaxar e esperar ele terminar. Quando esse sinal de maior aparecer, significa que está tudo pronto. Certo? Bom, eu estou usando aqui o RStudio, estou falando de executar comandos. Não sei se todo mundo já instalou, não sei se todo mundo já mexeu nele. Então agora, antes da gente continuar, vamos tentar entender mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Então, como vocês estão vendo na minha tela, o RStudio ele é dividido em 4 janelas. Essas duas maiores da esquerda e as duas menores da direita. Belezinha? Essa janela de cima é a janela do script. É onde a gente escreve um código mais longo, onde a gente escreve um código que vai ser usado várias vezes, é onde a gente cria scripts que a gente pode salvar depois para os arquivos e compartilhar igual eu compartilhei com vocês. Essa tela aqui de baixo é o console. Tudo que funciona aqui no script funciona no console também. Só que o console a gente usa mais para testar algum comando. Então, eu não sei bem como um comando funciona, eu escrevo ele primeiro no console, vejo se deu erro, se não deu erro, vejo se funcionou, se não funcionou. O console não é legal para escrever coisa grande. Ele é legal para você testar coisa de uma linha, 2 linhas no máximo. Se você estiver escrevendo um código muito grande, o console ele vai te atrapalhar. Lá mais para frente, vocês devem aprender a trabalhar com loop, trabalhar com condicional. Escrever loop condicional dentro do console é bem chatinho. Então eu aconselho vocês a se acostumarem a escrever num script. Abre um arquivo novo, clica aqui em New, RScript, ele cria um arquivo novo, ele abre um script novo e está pronto para ser usado. Só vocês irem trabalhando nele. Belezinha? Aqui do lado, nessa janelinha pequenininha, ela mostra o nosso ambiente. O ambiente são todas as variáveis que a gente criou, todas as funções que a gente criou, todos os conjuntos de dados que a gente for criando, ele vai aparecendo aqui no ambiente. Então, eu tenho para usar, já que eu criei lá em cima, 4 variáveis, w, x, y e z. Como elas já existem no meu ambiente, se eu vier aqui no console e escrever w, ele me mostra o que tem dentro do w. Se eu escrever z, ele me mostra o que tem dentro do z, porque essas variáveis já existem, elas já estão criadas. Se eu vier aqui e escrever a, o a ele não existe, tudo bem? Então ele não traz nada, ele me diz que o objeto a não foi encontrado. Então aqui a gente consegue ver todas as variáveis que existem no nosso código para a gente ir acompanhando o que tem dentro delas. E esse quadradinho aqui de baixo, ele mostra para a gente gráfico que a gente criou, mostra para a gente help de comando e outras coisas que a gente vai ver aí, eu vou dar uma passada para a gente dar uma olhada. Belezinha? Se vocês estiverem mexendo aqui no console, de vez em quando acontece da gente começar a escrever algum comando. Por exemplo, eu vou atribuir aqui o 1 mais alguma coisa para minha variável a. Eu escrevi 1 mais e não escrevi mais nada e dou um Enter. Vocês percebem que aqui está aparecendo um sinalzinho de mais. Isso daqui é um comando inacabado, beleza? Ele acontece muito quando a gente copia um código lá da internet. Às vezes a gente esquece de copiar uma linha, joga ele aqui no console, a gente acha que vai acontecer alguma coisa e não acontece nada. Aí a gente começa a escrever coisa aqui e continua não acontecendo nada.
Se você chegar nessa situação, você está com um comando inacabado, ele apareceu um sinalzinho demais, você pode apertar ESC, ele simplesmente sai disso daí, e você não executa o comando, ele ignora tudo que estava escrito e você volta aqui para o seu prompt para continuar usando, beleza? Então, de vez em quando eu ajudava um pessoal da sala no ano passado e eu via que muita gente travava nesse comando inacabado. Então, se você perceber que você está numa coisa que não está acontecendo nada, dá um ESC ali que você provavelmente sai dessa telinha e está próximo para seguir. Uma coisa muito importante aqui do R é você entender que as mensagens de erro estão aí para te ajudar. Sempre que você vê uma mensagem de erro, alguma coisa laranja, ou pelo menos para mim aqui é laranja, talvez você esteja usando um outro esquema de cor aí, mas toda vez que você vê uma mensagem de erro, dá uma lida nela, que elas são bem úteis para entender o que está acontecendo. No meu script aqui, a gente vai passar por diversas situações que vai levantar erro, a gente vai dar uma olhadinha para entender por que está dando o erro aí. Bom, falando um pouco de funções. Funções é alguma coisa que a gente chama e executa uma parte de código que alguém já criou, tudo bem? Elas podem ser bem simples, como essa função sec. Ela pode ser uma função que recebe alguma coisa e calcula a média. Então, você pode ter 200 valores, você quer calcular a média desses valores, você chama uma função média que já existe. Ela tem uma função de desvio padrão. Então, funções são códigos que a gente chama no R para executar alguma coisa para a gente. Toda vez que a gente chamar uma função, a gente usa parênteses, beleza? Abre parênteses, fecha parênteses, às vezes passa alguma coisa dentro dos parênteses, às vezes não. Então essa função sec, ela pode ser rodada sem passar nada entre o parênteses. Ela me retorna aqui o número 1, beleza? Ela também pode ser rodada passando alguma coisa dentro dos parênteses. Essas coisas que a gente passa dentro dos parênteses, a gente chama de argumentos. Então aqui eu executei a função sec sem passar argumento nenhum, e aqui eu executei a função sec passando dois argumentos, o argumento 1 e o argumento 10. O que essa função sec faz? Bom, se eu escrever interrogação sec, vai abrir aqui do lado a janelinha de help desse comando. Então, o que esse comando faz? Ele é um gerador de sequência, beleza? Pô, já disse tudo, não precisa nem ler o resto. Então, o que o comando faz? Ele gera uma sequência. Aqui provavelmente já dá para entender. Eu estou chamando sec 1, 10. Pô, o que será que ele vai fazer? Ele vai gerar uma sequência do número 1 até o número 10, que foi o que ele gerou aqui em cima. Bom, se vocês estiverem ainda em dúvida, aqui embaixo aparece como ele funciona. Então, vamos lá. Esse comando sec, ele recebe um primeiro argumento chamado from, e um segundo argumento chamado to, e mais um monte de coisa, que a gente vai dar uma olhadinha rápida daqui a pouco. Então, from é de onde e o to é até onde, certo? Eu poderia passar um terceiro comando chamado by. Então, esse by é de quanto em quanto que ele vai gerar a sequência. Então, por exemplo, nesta linha aqui 94, ele vai me gerar uma sequência de 1 até 100, de 10 em 10. Então, executando essa linha, e aí, só para ficar mais fácil de vocês entenderem, se eu tiver com o mouse, se eu tiver com o cursor na linha, e eu clicar aqui em Run, ele executa só a linha onde está o cursor, belezinha? E o resultado aparece aqui embaixo no console. Então, quando eu executo esse comando, ele vai me gerar uma sequência de 1 até 100, de 10 em 10, certo? Então, 1, 11, 21, parou no 91, porque o próximo seria 101 e ele está acima do meu 100, certo? Eu poderia chamar uma função que calcula uma média, eu poderia chamar uma função que calcula um desvio padrão, eu poderia chamar uma função que gera uma distribuição normal para a gente, beleza? Eu não vou entrar em detalhes do que está acontecendo aqui, a gente vai ver um pouquinho melhor de algumas dessas coisas mais para frente, mas tudo aqui são chamadas de função. É um nome, abre parênteses, passa alguma coisa lá dentro, fecha parênteses. Pô, Daniel, você escreveu aí min, sd, rnorm, como que você sabia que essas funções existiam? Então, eu abri lá o Google, escrevi R calcular média e descobri a função, certo?
Para ser bem honesto, o Luiz passa algumas coisas dessas aí lá nos slides dele, mas quando vocês estiverem fazendo os trabalhos do Luiz, vocês vão precisar de várias funções que ele às vezes não falou, e é só jogar no Google, escreve lá no Google R, escreve o que você quer fazer, e 90% de certeza é que você vai achar o nome de alguma função que faz alguma coisa. Se achou o nome de uma função, não tem certeza do que ela faz, você joga aqui no console, interrogação, o nome da função, aperta Enter, e você vai descobrir o que a função faz aqui, ele vai te descrever o que a função faz. Beleza? Então aqui para descobrir as funções que existem, sim, não tem milagre. Ou alguém tem que falar que a função existe para você, ou você tem que dar uma procurada na internet para achar as funções. Certo? Bom, eu criei as variáveis e quando a gente quer mostrar uma variável, a gente quer imprimir essa variável na tela, a gente pode fazer isso de várias formas. Então aqui eu vou criar a variável 1 e eu vou colocar dentro dela essa coisa toda aqui, que para quem nunca programou, talvez seja meio esquisito. Então, /n, olá mundo, /n, como vocês estão, /n. Que monte de /n é esse daí? Bom, daqui a pouquinho vai ficar um pouco mais claro isso daí. Então eu peguei essa frase toda, coloquei ela dentro de uma variável que eu chamei de variável 1. Se eu simplesmente escrever variável 1, eu venho aqui no console, escrevo var1 e aperto Enter, o console vai me dizer o que tem dentro dessa variável. Só que existem outras formas da gente mostrar o conteúdo da variável. Eu posso escrever print, que é uma função, abro parênteses. Essa função ela recebe como argumento uma variável. E ele me dá o que está lá dentro da variável. Pô, mas Daniel, esse print fez a mesma coisa que escrever só o nome da variável. Por que ele existe? Pelo seguinte, quando você está executando um script, então eu criei um script, eu compartilhei o script com vocês e vocês executam esse script. Quando esse script está sendo executado, se você só escrever o nome da variável, no script, ele não mostra a variável para quem está rodando, ele não vai mostrar o que está lá dentro para quem está rodando. Tudo bem? Então, se eu escrevo o nome da variável no console e dou Enter, ele mostra o que tem dentro dela. Se eu escrevo ele no script, roda o script, ele não mostra. Se você escrever no script print o nome da variável, aí você está falando para o script, ó, script, quando chegar nesse ponto, você vai lá no console e você mostra o que tem dentro dessa variável. Então, quando o professor pedir para vocês escreverem um script, entregar para eles, e vocês quiserem imprimir alguma coisa desse script na tela, é legal sempre acostumar a usar o print, tudo bem? Então, é a função print, script. Essa função catch, ela mostra as coisas um pouco mais bonitinhas para a gente. Então, se eu executar o catch, a função catch, passando essa variável, ela vai mostrar essa variável para a gente mais bonitinha. Então, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que aqueles /n sumiram e no lugar deles virou uma quebra de linha. Então, onde tinha um /n, tem uma linha em branco, foi para outra linha, pulei para a segunda linha, venho como estão vocês, e aqui de novo eu pulei 2 linhas, cheguei aqui no console. Então o /n, ele é um caractere especial que a gente pode usar dentro das nossas frases para quebrar linha e mostrar um texto mais bonitinho. Então às vezes você está escrevendo um script, você quer mostrar um texto bonitinho, você pode fazer isso usando esse catch e colocar no meio alguns caracteres especiais. Você rodou usando esse comando run, Letícia. O que esse comando run faz é o seguinte, ele pega isso daqui e joga dentro do console, tudo bem? Então, quando você roda só a variável, ele vai mostrar. Esse comando run não é a mesma coisa que rodar um script, tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho um script aqui, que eu já tinha pré-preparado, tudo bem? Então, esse script ele vai mostrar exatamente isso que eu falei. Aí você vai entender o que é o rodar o script e por que como essa variável não aparece.
Então, vamos entender mais bonitinho aqui. Eu vou procurar, vou pular algumas linhas, mas vou explicar o que está acontecendo no geral esse script. Eu estou criando uma variável x, escrevendo olá mundo nela, beleza? Aí eu vou tentar mostrar o x só chamando ele. Eu só chamei o x e a gente vai ver o que acontece. Depois aqui, eu vou tentar mostrar o que está dentro do x pelo print. Por fim, eu vou mostrar o que está dentro do x usando o cat. Tudo bem? Então, o que a gente espera? Se dentro desse x tem o olá mundo, ele deve aparecer aqui. Quando eu rodar esse script, deve aparecer o olá mundo uma vez, por causa dessa linha 8. Deve aparecer olá mundo uma segunda vez por causa do print. Deve aparecer olá mundo uma terceira vez por causa do cat. Tudo bem? E vamos ignorar esse pedacinho aqui. Depois eu falo dele, certo? Bom, eu tenho esse script pronto. Como que eu rodo o script todo, tá? Como que eu rodo ele inteiro, não linha por linha, rodar ele inteiro. Eu tenho esse botão aqui, que é o source. Quando eu apertar esse botão source, ele vai rodar o script inteirinho. Ele não vai rodar linha a linha, ele vai pegar da linha 1 até a linha 26 e vai executar todas as linhas aqui embaixo, certo? Eu vou só limpar aqui para ficar mais fácil de ver. Vou apertar source. E aqui rodou o script. Então vamos lá. Esse atribuindo um valor veio desse cat aqui, beleza? Eu atribuí o x, não aparece nada aqui, ó. Então, depois de atribuindo um valor, não aconteceu nada. Então, essa atribuição, ela não aparece no meu console. Ela é silenciosa, ela aconteceu, mas ela não mostra para quem está executando o console. Depois tem esse cat aqui, mostrando pelo nome da variável. E eu joguei o nome da variável. E vocês percebam que não apareceu nada aqui. Então, se eu estiver rodando o script só colocando o nome da variável, ele não aparece. Ela fica silenciosa lá. Então, quando vocês escreverem um script para o professor, vocês tomem cuidado para não achar que vocês mostraram a variável sem mostrar ela. Tudo bem? Sempre usem um print. Certo? Então, aqui, mostrando a variável com o print, mostrando com o print, ele mostrou aqui. Se você quiser lá mostrar ela mais bonitinho, você usa o cat, certo? Quando vocês usarem o cat, vocês têm que tomar cuidado. Então, veja só. Aqui, eu chamei o cat 3 vezes. Essa função cat, ela foi chamada 3 vezes, teste 1, teste 2, teste 3. Mas ela mostrou tudo numa linha só. Por que isso? Nessa função cat, se você não colocar um /n para cair para outra linha, ele não muda de linha sozinho, certo? Então é muito fácil a gente mostrar um texto zoado aí usando cat. Se a gente fizer certinho, fica bonitinho. Se a gente fizer errado, ele fica zoadão. Tá legal? Então, no cat, se vocês usarem, mesmo se você chamar ele várias vezes, você tem que passar um /n, senão vai acontecer isso que aconteceu aqui. Fica tudo um grudadinho no outro. Belezinha até aí, pessoal? Belezinha? Sim, sim, não, não? Tranquilo. Maravilha. Tudo isso está bem básico. Acredito que vocês já tenham mexido em tudo isso daí. Agora, vamos entrar numa parte mais legalzinha, básica também, mais legalzinha. O R, ele tem dentro dele vários tipos diferentes de dados. Tudo bem? E é o que a gente chama aqui, a princípio, de tipos básicos ou classes básicas. Tá? O R ele chama muito isso de classes básicas ou classes atômicas. O que são essas classes ou o que são esses tipos? São categorias de informação, certo? Então, por exemplo, esse A aqui, ele é o quê? Ele é uma letra, certo? Ele não é um número. Para o R, esse A, ele é de um tipo chamado de caractere, certo? Então, esse A para o R, ele é um tipo ou uma classe chamada de caractere. O que é esse 1 para o R? Quando o R olha para esse 1, ele vê esse 1 como um tipo chamado numeric, que pode ser um tipo real ou um tipo double, a gente vai ver isso daí daqui a pouquinho.
Quando eu escrevo 1 com L maiúsculo, certo? Ou quando eu escrevo qualquer número, tá? Não precisa ser 1, pode ser 57 com L maiúsculo. Eu estou falando para o R que isso daqui ele é do tipo inteiro, certo? Então, ele é um número do tipo inteiro. Ele é um número da classe inteiro. Se eu coloco aqui um i, ou também pode ser qualquer número, tá legal? Pode ser 5i. Isso daqui é do tipo complexo. Então, a letra A, ela é uma informação de tipo diferente do número 1. E esse número 1 aqui, ele é de tipo diferente desse número 1L. Esse número 1 sozinho, ele é do tipo numeric. Esse 1L, ele é do tipo inteiro, certo? E esses tipos são diferentes. Se você fizer uma operação com um numeric, por exemplo, se eu pego 3 e divido por 2, se esse 3 for do tipo numeric, quando eu divido ele por 2, eu obtenho o resultado 1,5. Se eu pego um 3 inteiro, vamos até fazer isso aqui. Eu pego um 3 do tipo inteiro e eu divido isso por 2. Opa, olha, não aconteceu o que eu queria, hein? Eu divido isso por um 2 inteiro, também não aconteceu o que eu queria. Eu passei vergonha. Mas, enfim, a gente tem que tomar cuidado, certo? Com operações com inteiros. Eu imaginava que fosse dar um resultado 1 aqui. O R deve estar sendo bonzinho com a gente e forçando um numeric, certo? Mas para o R, a gente vai ver isso claramente aqui embaixo. Esse 1L é diferente desse 1. Essa função class, ela diz para a gente exatamente de que tipo a informação ela é, certo? Opa, só pulei aqui. A gente tem um outro tipo básico, que é o tipo lógico. O tipo lógico, ele pode ser verdadeiro ou falso. Tudo bem? Então, vamos lá. Se eu chamo um class na letra a gente vê aqui embaixo que o R está falando para a gente que a letra A é um caractere. Se eu chamo um class no número 1, ele está falando para a gente que o número 1 é um numérico. Se eu chamo um class no 1L, esse 1L é um inteiro. Se eu chamo um class no 1i, ele é do tipo complexo. Se eu chamo um class no true, e esse true tem que ser todo escrito em maiúsculo, tá? Se você escrever true em minúsculo, isso daqui não é nada. Tá? True em minúsculo é um nome de uma variável para o R, tudo bem? Se eu vier aqui no console escrever true em minúsculo e ele não corrigir automaticamente para mim, ele vai falar que o objeto não foi encontrado, é uma variável que não existe, certo? Então esse true ele tem que ser escrito em maiúsculo. Vou executar um type off aqui, não coloquei aqui no script, mas a gente já vê isso daí. Bom, já vamos colocar aqui já. Então, type off 1. Olha só, se eu chamo um type off 1, ele me diz que é um double. Se eu chamo um class 1, ele me diz que é um numeric. Tudo bem? Double e numeric, para a gente é a mesma coisa, certo? O nome correto da classe é numérico. Tudo bem? Agora, quando eu pego um type off, eu estou pegando um tipo. Então, esse tipo, ele é um double. O double é um número real, 1,5, 3,7, isso é um double. Então, quando eu executo um type off, eu estou pegando o tipo de fato. Para a maioria dos tipos, o que a gente vai obter no type off é a mesma coisa que a gente obteria com o class, certo? Mas nem sempre esse resultado é o mesmo. Então, para numeric, se você chamar um type off passando um numeric, se você chamar um class passando um numeric, você obtém resultados diferentes. Bom, o ano passado teve uma lista que o professor passou para a gente, eu não sei se ele passou para vocês. Nessa lista ele perguntava, ele passava um monte de coisa e falava para você dizer qual era a classe daquele objeto, certo? Então, se ele passa o objeto 1 e ele pergunta qual que é a classe, a resposta certa é numeric, certo? Porque esse é o nome da classe. Esse tipo 1 aqui, para o R, na real, ele é um 1.0. Opa, ele é 1.0. Então, ele é um double, ele é um número real. O tipo dele, ele é real, mas a classe real, o nome da classe é numeric, certo? Então, se o professor der lá na prova dele e perguntar qual que é a classe,
executa chamando class. Tudo bem? A gente vai, quando a gente começar a mexer com vetor, com array, essas coisas, a gente vai ver que o type-off também traz alguns resultados um pouco diferentes. Belezinha? Bom, aqui tem mais alguns exemplos, certo? Então, a class de um olá é um caractere. Pô, Daniel, mas tem 3 caracteres aí. É OLA. Caractere é o nome da classe, tudo bem? Não interessa se é uma palavra inteira, não interessa se é uma letra só, não interessa se é... Opa! Não interessa se é algo vazio aqui. Abri aspas, fechei aspas, não passei nada, continua sendo um caractere. Então, uma classe é a categoria na qual aquela coisa se enquadra, certo? Então, uma palavra inteira é um caractere, um 4.5 é um numérico, um 3L é um inteiro, um false é um lógico, um T maiúsculo é uma abreviatura para true, então um T maiúsculo é um lógico, que representa verdadeiro, um F é uma abreviação para falso, então um F maiúsculo é um lógico, 2i mais 5 é um complexo, certo? E o que acontece se eu passar 1 igual a 1? Esse 1 igual a 1, eu estou fazendo uma comparação. Eu estou comparando o número 1 com o número 1. Quando eu comparo dois números, o resultado que eu obtenho é uma informação lógica. Eu obtenho um verdadeiro ou um falso. Então, se eu escrever 1 igual 1, eu obtenho um true, porque eles são iguais. Se eu escrever 1 igual 2, eu obtenho um falso. Então, olha só. Quando eu chamo essa função e eu passo 1 igual a 1, o que eu estou passando para essa função aqui? Eu não estou passando 1 igual a 1. O R ele vai fazer essa avaliação, ele vai ver o que é, e ele vai passar o resultado disso para a função. Então, o resultado disso daqui é um true. E ele vai passar um true para essa função. Então, qual é a categoria desse 1 igual a 1? A categoria disso daqui é um lógico. Por quê? Porque, na real, o que eu estou passando para o class aqui é um true. Se eu escrever class true minúsculo, já falei lá em cima, isso aqui vai dar erro, porque true minúsculo é o nome de uma variável, certo? Um vetor, o comando lógico é um true maiúsculo. O mesmo vale para um t pequenininho. Só que se eu chamar class nesse t pequenininho, ele não vai dar um erro. Ele vai me dizer que a classe desse t é uma função. Pô, Daniel, como assim a classe desse t é uma função? Ele não existe aqui no ambiente, ele não está em lugar nenhum. Vamos chamar uma interrogação t aqui, e a gente vai ver que essa letra t, na verdade, ela é uma função que transpõe uma matriz. Tudo bem? Então, para o R, essa letrinha t é uma função que faz a transposição de uma matriz. Beleza? Até aí legal, pessoal? Sim, sim, não, não. Todo mundo com vergonha de abrir o mic? Beleza. Então, vamos lá. Quando eu passar um class 1.5L, 1.5 é um número real. Mas L eu estou dizendo que é um inteiro. Se eu executar esse comando, ele vai me falar o seguinte. Ele vai me falar que isso que eu estou passando aqui é um numérico, certo? Mas eu passei um L. Opa, perdi ele aqui. Eu passei um L, então era para ser um inteiro. Mas não pode ter um inteiro 1.5. Então ele está me dizendo o seguinte, o que esse class está me dizendo é o seguinte, 1.5 é um numérico. Só que toma cuidado, porque você estava me dizendo que ele era um inteiro. Só que o que tinha lá dentro, na verdade, era um decimal. Então ele está me dando um warning. Tudo bem? Ele executa, ele me dá um resultado e ele me dá um warning. Olha, é um numérico, mas talvez você tenha feito algo errado. Dá uma olhada com mais atenção nisso daí. O que ele está fazendo aqui? Geralmente em programação, bom, vamos lá, a Letícia perguntou qual que é a utilidade de diferenciar inteiro e numérico. Geralmente em programação, a gente trabalha com uma grande quantidade de dados, tudo bem? Principalmente em análise de dados. Imagina aí que você está trabalhando com milhões de dados às vezes.
certo? E às vezes você precisa carregar esse dado na memória, às vezes você precisa salvar esse dado em algum lugar. Quando você trabalha com numérico, com valores reais, 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, isso ocupa mais espaço na memória. Quando a gente trabalha com números inteiros, isso ocupa menos espaço na memória. Então, se você está trabalhando com uma informação que você sabe que ela vai ser sempre inteira, é legal você criar ela como um inteiro, porque quando você carrega isso na memória, quando você faz alguma conta em cima disso, ela vai ocupar bem menos espaço na memória, certo? Pode até deixar o processamento mais rápido. Então, em geral, em linguagens de programação, qualquer linguagem de programação, quando a gente vai programar, a gente sempre tenta usar o tipo que funciona para a gente e que ocupa a menor quantidade em memória. Para essa disciplina, isso não é muito relevante, tudo bem? Mas para quem for trabalhar com análise de dados, eu acredito que isso vai ser bem legal. Você dá exatamente o tipo certinho para suas variáveis para ocupar memória, ocupar menos memória, ocupar menos processamento. Bom, o que está acontecendo aqui nesse 1.5L? Nesse 1.5L, o R está fazendo uma coisa que a gente chama de conversão implícita, certo? O que é uma conversão implícita? Por trás dos panos, sem você ter pedido, o R está pegando uma coisa e transformando em outra. Ele está mudando a classe da sua informação. Tudo bem? Então, por exemplo, você pode ter um número e o R, sem você pedir, transformar esse número num caractere. A gente vai ver isso acontecendo ali mais para frente. Toda vez que o R fizer isso sem você pedir para ele fazer, a gente chama de conversão implícita. E ela é bastante perigosa. Então a gente tem que entender em que situações ocorre conversão implícita. A gente vai ver isso um pouco mais para frente, certo? Então vocês têm que tomar muito cuidado, porque quando ocorre uma conversão implícita, vocês podem estar perdendo informação. Tudo bem? O que é uma conversão? Só para colocar aqui, em inglês, isso daqui chama implicit coercion, tudo bem? Então lá nos slides do Luiz está como coercion, ou coerção implícita, certo? Eu geralmente sempre vi como conversão implícita, então em geral é o termo que eu uso, belezinha? O que é uma conversão explícita? A conversão explícita é quando você pega uma categoria, uma informação numa categoria, e transforma em outra categoria, e você faz isso, você manda o R fazer isso, tudo bem? Você fez isso porque você quis, certo? Então eu estou pegando o 1.1, que é um número real, é um numérico, e eu estou usando essa função aqui, sinteger, para transformar num inteiro. Isso me retorna um 1, tudo bem? Então, se a gente vê a classe disso daqui, ó, então eu estou pegando o 1.1 e transformando ele num inteiro. Estou perguntando qual que é a classe dele. A classe é um inteiro, certo? Porque é óbvio, eu transformei ele no inteiro, tudo bem? A classe original do 1.1, a gente pode chamar ela aqui, a classe original dela era um numeric, e eu mandei ele transformar para um inteiro. Eu poderia transformar para um caractere, e a gente vê aqui que ficou 1.1 entre aspas. Sempre que tiver entre aspas, é da classe caractere do tipo caractere, tudo bem? Eu poderia transformar esse 1.1 num lógico, e ele vira o true, ele vira verdadeiro, certo? Eu poderia transformar o zero num lógico, e ele vira falso. Então, para o R, tudo que for diferente de zero, se você transformar em lógico, vira true, certo? Qualquer coisa diferente de zero, quando você der um S-logical, ela vira true. Se for um número diferente de zero, vira true. Se for uma letra, vira true. Tudo que for diferente de zero, vira true. Se você passar para o S-logical um zero, ele vira false. Tudo bem? Se você passar aqui um S-logical 0.5, pela lógica, se eu não enganei vocês, ele vira um true. Tudo bem? Eu não fiz aqui, vou colocar aqui embaixo, S-integer, e eu vou passar um true. Então eu estou passando um true e mandando transformar esse true num inteiro. O que ele faz? Ele transforma em 1. Então sempre que você transforma um true no inteiro, ele vira um 1. Se você transformar um false no inteiro, ele vira um 0, tudo bem?
Então, isso daqui é uma conversão explícita. Eu estou pegando uma informação de uma classe e estou mandando o R transformar em outra coisa. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Então, se eu executar um asInteger, a letra A, eu estou mandando ele transformar a letra A no inteiro, ele me dá aqui um NA. Eu vou falar desse NA um pouquinho mais para frente, tudo bem? Então, assim, ele não conseguiu transformar essa letra A no inteiro, porque ele não sabe que inteiro que é esse. E ele dá um warning, NAs foram introduzidos por coerção. Tá legal? Se eu passar aqui esse asInteger chamar um class, ele vai me dizer que o resultado desse asInteger A, ele é do tipo inteiro. Então, veja só, esse asInteger, a letra A, ela me retorna esse NA. E esse NA, ele tem uma classe. A classe desse NA é uma classe inteiro. Tudo bem? Mas nem sempre o NA é uma classe inteiro. Se eu tentar transformar essa letra A num lógico, ele também me retorna um NA. E se eu perguntar qual que é a classe desse NA, a classe desse NA é uma classe lógica. Bom, o que está acontecendo aqui? O que é um NA? NA significa not available, tudo bem? Não disponível. O NA para o R é uma coisa que a gente sabe que existe, mas a gente não sabe o que é. Eu não sei o que é. Eu sei que é um valor que existe, mas eu não sei qual é esse valor, certo? Então, o João, aqui do CA, que abriu a sala para a gente, eu sei que ele tem uma idade, mas eu não sei qual é a idade dele. Então, para mim, a idade dele é um NA. Eu sei que ele tem essa idade, mas eu não sei qual é a idade dele, certo? Vamos pensar num outro exemplo. Vamos pensar no dia de hoje, tudo bem? O dia de hoje ele tem uma temperatura, certo? Então, vamos dizer que a temperatura do dia de hoje é 22 graus. Então, qual que é a temperatura do dia de hoje? É 22 graus. Qual que é o índice pluviométrico do dia de hoje? Eu não sei qual que é o índice pluviométrico. Tudo bem? Mas eu sei que o dia ele tem um índice pluviométrico, é uma característica do dia. Se não choveu nada, o índice é zero. Mas se choveu em algum lugar, não é zero. Como eu não sei qual é o índice pluviométrico do dia de hoje, então eu digo que esse valor é um NA. Tá legal? O R ele tem um outro valor chamado nu. Tudo bem? Tudo escrito em maiúsculo. E nu é diferente de RA, do NA. O nu, ele é uma coisa que a gente sabe que não existe. Então, por exemplo, qual é a idade do dia de hoje? Pô, o dia de hoje não tem uma idade, certo? Então, a idade do dia de hoje é nu, é uma informação que não existe. Então, sempre que a gente vê NA no meio da nossa informação, a gente sabe que é uma coisa que existe, mas a gente não sabe quanto ela é. Tudo bem? E o null representa uma coisa que não existe. Tudo bem? Isso é uma regra dentro de análise de dados, de data science. Nem sempre essa regra ela é seguida, mas quem for seguir um caminho de data science vai acabar usando isso daí. Tá legal? E é por isso que o NA ele tem categorias. Tudo bem? Esse S-Logical A, ele é um NA do tipo lógico. Tudo bem? Eu não sei o que ele é. Eu não sei se é true ou false, mas eu sei que ele é do tipo lógico. Tá legal? Bom, agora vamos começar a entrar em vetores. Até aí tudo bem, pessoal? Belezinha? Putz, já passou uma hora, olha só. Vamos seguindo aí. Então, para o R, tudo é um vetor, tá? Tirando lista, matriz, tirando aquelas coisas mais complexas, tudo é um vetor. Então, se eu vier aqui no meu console, opa, zoei a minha parada aqui. Beleza. Se eu vier aqui no meu console e eu escrever 1, esse 1 para o R, ele é um vetor. Se eu escrever A, esse A para o R é um vetor. Então, o vetor para o R, ele é um tipo atômico, tudo bem? Ele é um tipo básico do R, certo? Quando eu escrevo 1, ele é um vetor contendo um elemento. Um vetor ele pode conter mais de um elemento. Então, se vocês estão acompanhando aqui na tela, um vetor para o R
Eu escrevi aqui sequência, mas sequência não é legal. Vamos trocar aqui para conjunto, vai? Ele é um conjunto de algum tipo básico, tudo bem? Então, um vetor é um conjunto de várias informações da mesma classe. Se dentro desse vetor eu tenho um numérico, eu só tenho numérico lá dentro. Se dentro desse vetor eu tenho um caractere, eu só tenho caractere lá dentro. Se dentro desse vetor eu tenho um lógico, eu só tenho lógico lá dentro. Então, um vetor ele é um conjunto de informações de mesmo tipo. Nunca pode ter uma classe diferente lá dentro, certo? Um vetor ele pode ter de 0 a n itens lá dentro dele. Tudo bem? Então, quando eu escrevo aqui 1, 2.10, eu estou criando um vetor do 1 até o 10. Então, isso daqui é um vetor com 10 elementos dentro dele. O elemento 1, elemento 2, elemento 3 até o elemento 10. Certo? Se eu escrevo 1, isso daqui é um vetor com um elemento dentro dele. Tudo bem? Escrever 1, 2.10 é a mesma coisa que escrever C, 1, 2, 3, 4, 5 até 10. Tudo bem? O que é esse C aqui? Esse C, ele é uma função chamada combinar. Então, o que esse C faz é o seguinte, ele pega todos os argumentos que você passou para ele e ele combina todos esses argumentos criando um vetor ou uma lista. Tá legal? Vamos focar no vetor por enquanto. Então, tudo que você passar dentro desse C, ele cria um vetor. Então, aqui eu criei um vetor com um A, B, C, certo? Eu vou pegar esse vetor que eu estou criando aqui como ABC e eu vou atribuir ele para a variável x. Então, vamos lá. Se vocês olharem aqui no meu ambiente, ó, eu tenho uma variável x e dentro dela tem um vetor ABC. Quando eu chamo um classe x, ele está me dizendo que a classe desse x é um caractere. Ele não está me dizendo é um vetor. Tudo bem? Por quê? Porque para o R, tudo é vetor. Certo? Se eu escrever aqui class 1, esse 1 para o R é um vetor. É um vetor de que classe? É um vetor numérico. Tá legal? Então, esse class x é um vetor caractere. Eu posso criar um vetor vazio usando uma função chamada vetor. E eu tenho que passar para ela o nome da classe que eu quero. Então, se eu chamar aqui vetor numeric, eu estou atribuindo aqui um vetor vazio. Se eu perguntar qual que é a classe desse vetor vazio, ela é da classe numeric. Se eu vier aqui e der um print no vetor vazio, vocês vão ver que ele simplesmente me devolve numeric 0, porque ele não tem nada dentro dele. Tudo bem? Então eu criei aqui um vetor sem nada dentro dele. Tá legal? Vetor não é sinônimo de variável. Tudo bem? Variável é onde a gente armazena alguma coisa. E eu posso armazenar um vetor dentro de uma variável, que foi o que eu fiz aqui. Então, olha só. Presta atenção nessa linha 190. Tá legal? O que essa linha 190 está fazendo? Ela está criando um vetor. Se eu executar ela, aparece aqui embaixo o vetor A, B e C. Tudo bem? Ela está criando um vetor, mas ela não criou variável nenhuma. Certo? Então, eu coloco aqui no meu console, ele criou um vetor, mas ele não criou variável nenhuma. Ele mostrou esse vetor para mim, mas ele mostrou e perdeu. Ele não armazenou esse vetor. Ele não guardou esse vetor em lugar nenhum. Tudo bem? Se eu venho aqui e eu escrevo V, setinha, e coloco toda essa coisa aqui, aí ele vai criar um vetor e ele vai armazenar esse vetor num lugar que eu chamei de V. Quando eu faço isso, eu criei uma variável que contém um vetor. Você vê ela aqui, ó. Eu criei uma variável que contém um vetor do tipo caractere com as letras A, B e C. Tudo bem? Então, vetor, ele é uma informação. Digamos assim, ele é um dado. Ele pode ter vários outros dados dentro dele ali, mas a gente visualiza ele como um dado. Ele não é uma variável em si. Você pode guardar ele dentro de uma variável. Você pode guardar uma matriz dentro de uma variável. Você pode guardar uma lista dentro de uma variável. Você pode guardar uma função dentro de uma variável. Então, a variável é onde você guarda as coisas. Certo? Belezinha.
Seguindo aqui, eu posso chamar essa função vetor para criar um vetor numérico e já, digamos assim, pré-preencher ela com algumas posições. Então, eu estou chamando esse vetor numérico e passando um 10 aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Vou dar um print e tem 10 zeros. Tudo bem? Então, o que isso aqui está fazendo? Ele está criando um vetor do tipo numérico com 10 posições dentro dele e está atribuindo esse vetor para uma variável chamada vetor pré-preenchido numérico. Certo? Então, este 10 não é o que ele vai pré-preencher, é a quantidade de espaços que ele vai criar dentro do vetor. Eu poderia fazer a mesma coisa com o vetor caractere. Ele criou um vetor caractere aqui embaixo com 10 caracteres vazios. Tudo bem? Então, a gente pode criar vetores usando o combine, usando C, ou a gente pode criar vetores usando a função vector. Tudo bem? O mais comum é criar vetores usando esse C, usando essa função C. O vector a gente costuma usar para criar vetores vazios que podem ser úteis depois para a lógica do nosso código durante a nossa programação. Tá legal? Então, por exemplo, eu posso criar aqui um vetor vazio, que eu chamei de y, e eu posso colocar dentro desse vetor vazio o número 10. Então, eu estou chamando a função append, que vai pegar o meu vetor y e vai colocar um 10 dentro dele. Certo? Então, se eu der um print nesse y, vocês vão ver que agora ele tem um 10, ele não é mais um vetor vazio. Tudo bem? Isso daqui, ele pode ser útil quando a gente está efetivamente programando, quando a gente está escrevendo um programa e precisa que um vetor já exista antes da gente chegar em algum lugar. Tá legal? A função length, ela traz para a gente o tamanho de um vetor. Então, o nosso vetor x, que a gente vê aqui, ó, ele tem os caracteres A, B e C, ele tem um comprimento 3. Tudo bem? O meu vetor vazio, que eu criei lá em cima, ele tem um comprimento 0, ele não tem nada dentro dele. Tá legal? Bom, eu vou passar um pouquinho mais rápido, senão não vai dar tempo de chegar onde a gente quer. Mas aqui tem várias formas de usar o vetor C e de atribuir. Se vocês executarem isso aí no script que eu mandei para vocês, vocês vão vendo o que ele retorna para a gente, tudo bem? Bora lá. Então, o vetor é a base de tudo que está no R. Quando você cria vetores, você tem que tomar cuidado para não ocorrer aquele lance de conversão implícita que eu falei para vocês. Então, veja só, vetor ele é um conjunto de informações da mesma classe. O que acontece se eu tentar criar um vetor passando classes diferentes? Então, eu estou tentando criar um vetor passando um numérico, um lógico e um caractere. Ele vai dar erro? Não, ele não vai dar erro. Então, qual que é a classe desse vetor? Se o vetor ele só pode ter uma classe dentro dele, qual que é a classe desse vetor que eu criei com um monte de coisas diferentes? A classe dele é caractere, nesse caso aqui. Por que a classe é um caractere? Vamos imprimir ele e ver o que aconteceu. Olha só, esse 1, que era um número, ele transformou num caractere. Esse verdadeiro, que era um lógico, ele transformou num caractere. E o A, que era um caractere, continuou sendo um caractere. Então aqui aconteceu uma conversão implícita. O R foi lá e transformou todas essas coisas em caracteres. Sem te avisar, tudo bem? Sem você ficar sabendo, certo? A mesma coisa aqui embaixo. Só que aqui vai acontecer um pouquinho diferente. Esse vetor que ele criou agora é do tipo numeric. Tudo bem? E se eu imprimir ele, tudo virou numeric e o falso virou 0. Tá legal? Bom, por que isso acontece? O R ele tem uma escala de precedência quando você vai converter valores. Tudo bem? Então, se você estiver criando um vetor e tiver um caractere lá dentro, ele transforma tudo em caractere. Se tiver um número lá dentro e não tiver caractere, ele transforma tudo em numérico. E por aí vai. Ele tem uma ordem de precedência, que eu não sei de cabeça qual que é, dando uma procurada na internet, você consegue encontrar, tudo bem? Mas a moral da história aqui é que vocês têm que tomar muito cuidado com isso.
Vocês, às vezes, vão lá criar um vetor, achando que estão criando uma coisa, e o R sozinho, sem te avisar, fez uma conversão implícita e zoou seus dados. Tudo bem? Então, muito cuidado. Sempre que vocês executarem uma operação que vocês estiverem na dúvida, chama um class e vê o que ele fez com seus dados, no que ele transformou. Tudo bem? Como vetor, dá para colocar uma sequência. Eu não entendi a pergunta, Vinícius. Uma sequência, você diz 1, 2, 3, 4, 5? Vamos lá, enquanto não chega a resposta aí, só para colocar aqui, eu posso usar a função C para combinar vetores diferentes, tudo bem? Então eu tenho um vetor 1, que é isso aqui, eu tenho um vetor 2, que é isso aqui, e eu posso usar a função C para combinar esses dois vetores e criar um terceiro vetor, certo? Que ele vai ser do tipo caractere, então ele transformou tudo isso daqui num caractere. O vetor 3, se a gente imprimir ele aqui, a gente vê que ele efetivamente pegou essas três coisas, transformou em caractere, pegou essas três coisas, transformou em caractere. Tudo bem? Então, muito cuidado com conversão implícita, tá legal? Quando você faz uma operação matemática com um vetor, essa operação matemática é feita com todos os elementos do vetor. Então, eu criei aqui um vetor x com os elementos 1 a 10, tudo bem? Então, dentro do x, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu vou multiplicar esse x por 3, criando aqui o y. Tá legal? Então, o que tem dentro do x? Tem do 1 a 10. O que tem dentro do y? Tem 3, 6, 9 até o 30. Então, ele pegou cada um dos vetores, dos elementos do vetor, e multiplicou cada um deles por esse número. Então, sempre que você executa uma operação com vetor, a operação ela é executada elemento a elemento. Tudo bem? O mesmo se fosse um dividir, o mesmo se fosse uma subtração, uma adição, qualquer operação que você fizer num vetor, essa operação é feita com todos os elementos do vetor. Tudo bem? Se você somar dois vetores, essa soma acontece elemento a elemento. O primeiro vetor de um com o primeiro do outro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. Então, se eu somar o vetor xy, eu estou pegando esse 1 somando com 3, esse 2 somando com 6 vai dar 8, o 3 somando com 9 vai dar 12, certo? Então, operações são sempre feitas elemento com elemento. Até aí, belezinha? Vou entrar, eu acho que no que vocês querem, que é lista, matriz e data frame. Belezinha até aí, pessoal? Vamos lá. Se os vetores tiverem números de elementos diferentes, aí vai dar... Vamos lá. Vamos alterar esse x aqui. Eu vou fazer uma alteração na raça. Vou colocar de 1 a 6 dentro dele. Certo? Então, agora eu tenho um x aqui com 6 elementos e um y com 10 elementos. Tudo bem? A gente vê aqui, ó. O x está do 1 ao 6, o y está do 3 ao 30. Quando a gente tentar somar isso daqui, ele vai me dar um warning e vai me dizer que o comprimento do objeto maior não é múltiplo do menor. Só que perceba que ele deu um warning, tá? Ele não deu um erro. Então, se eu imprimir esse z aqui, ele fez alguma operação lá, ele fez o que ele conseguiu. Tudo bem? Então, provavelmente não era o que a gente queria, mas ele fez o que ele conseguiu. O que ele fez aqui? Ele pegou o primeiro com o primeiro, somou. O segundo com o segundo, somou. O terceiro com o terceiro, somou. Quando acabou os elementos de um, ele volta para o primeiro e soma o sétimo de um com o primeiro do outro. O oitavo com o segundo. O nono com o terceiro. E assim por diante, até acabar tudo. É o que a gente chama de reciclar os valores, certo? Quando isso acontece, provavelmente não é o que a gente quer.
Então, quando aparecer esse tipo de warning, muito cuidado, tudo bem? Então, beleza. Vamos entrar em lista. O que é uma lista? Uma lista é, de novo, vamos trocar aqui para conjunto, ficar melhor. É um conjunto de qualquer coisa, tudo bem? Então, dentro de um vetor, a gente coloca informações sempre do mesmo tipo. Se eu colocar numérico, é só numérico. Se eu colocar caractere, é só caractere. Dentro de uma lista, eu coloco qualquer coisa. Então, imagina uma lista como um saco onde você pode enfiar o que você quiser do saco. Tudo bem? Pensa na lista como se fosse aquela mochila que a gente usaria para ir para a festa se não tivesse pandemia. Tudo bem? Você pega a sua mochila, você quer colocar o seu caderno dentro dela, você pode colocar o seu caderno dentro dela. Você quer colocar o seu celular, você pode colocar o seu celular. Você quer colocar outra mochila dentro da sua mochila, você pode fazer isso também. Isso é uma lista, tudo bem? Então, uma lista é um saco onde você pode colocar dentro dela qualquer coisa que você quiser. Você pode colocar um vetor dentro da lista, você pode colocar uma lista dentro da lista, você pode colocar uma matriz dentro da lista, o que você quiser. Tudo bem? Então, a comparação que eu faço é essa. Pensa numa mochila, pensa na sua mochila. O que você pensa numa mochila de tamanho infinito, tudo bem? O que você quiser colocar lá dentro, você consegue colocar lá dentro. Como que a gente cria uma lista? A gente cria uma lista chamando a função list e passando o que a gente quer colocar dentro da lista. Então aqui eu criei uma lista que eu chamei de lista 1 e eu coloquei dentro dela um número 1.6, o inteiro 4, o caractere A e o lógico T. Qual que é a classe dessa lista? Se ela tem um monte de coisa diferente. A classe disso daqui é lista. Tudo bem? Não é um numérico, não é um caractere, é uma lista. Pode ter de tudo lá dentro. Se eu imprimir isso daqui, ele vai me dizer que essa lista ela tem um primeiro elemento, que é 1.6, tem um segundo elemento, que é o 4, tem um terceiro elemento, que é o A, tem um quarto elemento, que é um true, é um verdadeiro. Tá legal? Quando eu chamo esse STR é uma função que mostra a estrutura do objeto. Então, qual é a estrutura dessa lista que eu criei? A estrutura dessa lista é o seguinte: ele é uma lista de 4 elementos, sendo que o primeiro elemento é um numérico, o segundo elemento é um inteiro, o terceiro elemento é um caractere e o quarto elemento é um lógico. Então, quando eu chamo essa função str, a gente vai usar bastante ela aqui para baixo, daqui para baixo, a gente está vendo a estrutura que forma essa lista ou esse objeto. Tudo bem? Então, se eu criar uma segunda lista aqui, passando o 1, o 2 e aquela primeira lista que eu criei, belezinha. Então agora eu tenho uma lista com outra lista dentro dela. Imprimindo isso, ele está me dizendo que o primeiro elemento dela é o 1, o segundo elemento é o 2 e o terceiro elemento é tudo isso aqui de baixo. Esse terceiro elemento, ele tem dentro dele um elemento 1.6, tem dentro dele um segundo elemento 4, tem dentro dele um terceiro elemento A e tem dentro dele um quarto elemento true. Tudo bem? Eu vou clicar aqui, ó, no meu ambiente, onde está lista 2, e clicando aqui, ele me abre essa janelinha super bonitinha que eu consigo ver a estrutura da minha variável. Então, essa variável lista 2, ela tem dentro dela um primeiro elemento que é o 1, do tipo double, ele tem um segundo elemento, 2, também numérico, e tem um terceiro elemento que é uma lista com 4 coisas. Se eu clicar nessa setinha aqui, eu consigo ver que esse terceiro elemento é uma lista e dentro dela tem essas 4 coisas aqui. Tudo bem? Então aqui a gente consegue ter uma ideia mais visual do que tem dentro da nossa lista. Certo? Se eu der um str para ver a estrutura de um vetor, ele vai me mostrar. Então, veja só, vou chamar aqui de novo esse str lista 2, ele me mostra toda a estrutura da lista. Então, essa daqui é a estrutura da lista. Se eu chamo esse str num vetor, ele me traz uma informação bem mais simples. Ele está me dizendo que isso daqui é um vetor com 6 coisas dentro dele, do tipo caractere. Tudo bem? Se eu chamar str numa matriz, ele me traz uma informação diferente aqui, que permite a gente ver qual é o tipo
dessa variável, o que tem dentro dela e assim por diante. Tá legal? Se eu chamar o cat para tentar imprimir essa lista, ele não funciona, tudo bem? Então, esse cat que a gente usou lá no começo para mostrar coisas bonitinhas, ele não funciona com listas, tá legal? Aqui, eu posso criar, por exemplo, para mostrar para vocês que uma lista pode ter qualquer coisa dentro dela, eu posso criar uma lista que tem uma lista dentro dela, que por sua vez tem uma lista dentro dela, que por sua vez tem outra lista dentro dela. E a gente consegue ver isso aqui. Quando eu chamo a estrutura disso, eu estou vendo que eu tenho uma lista com um elemento, esse elemento tem outra lista dentro dele, que tem outra lista dentro dele, que é essa daqui. Tudo bem? Estou passando um pouco mais rápido agora para tentar passar por tudo, pessoal, mas se vocês quiserem interromper, fica à vontade. Hein? Bom, quando a gente tenta fazer uma operação com uma lista, ao contrário de vetores, deixa eu criar a lista primeiro, vou criar a lista 3, vou fazer uma operação dentro dela. Então, quando eu faço uma operação com uma lista, ele dá erro, tudo bem? Então, eu consigo fazer uma operação com vetor, mas com lista as coisas não funcionam igual ao vetor. Então, quando eu tenho uma lista, eu não consigo fazer operação elemento por elemento igual ao vetor. A lista é mais chatinha, tá legal? Na real, eu não consigo imaginar nenhuma situação onde a gente vá usar em análise de dados uma lista, tudo bem? Mas eu também não trabalho com análise de dados, então posso estar falando besteira. Mas, na real, eu não consigo imaginar muitas situações onde a gente use listas e faça operações com listas. Tudo bem? Quando eu uso o comando unlist, eu estou pegando a lista e transformando ela num vetor, e ele vai fazer todas as conversões implícitas necessárias. Tudo bem? Então, esse unlist pegou a minha lista 3, que tinha duas listas dentro dela, tudo bem? E transformou num vetor. Aí o Gustavo está perguntando se unlist é igual o svector, e eu não sei responder, então eu vou executar para ver o que acontece, tudo bem? Então, quando eu dou um svector, não me parece que ele me retornou a mesma coisa, certo? Então, o unlist está me trazendo um vetor, a gente vê isso chamando aqui um str, tudo bem? Então, se eu chamar um str aqui, eu estou vendo que ele está me retornando um vetor numérico com 4 caracteres. E se eu chamar um svector, ele está me retornando uma lista, tudo bem? Então, não sei te explicar, fico devendo essa, o que o svector está fazendo com essa lista, tá legal? Mas se você quer transformar uma lista num vetor, usa unlist com segurança aí, tudo bem? Fico devendo essa aí, Gustavo. Uma lista, ela pode ter dentro dela, ou um vetor também, tudo bem? Pode ter dentro dele elementos nomeados, tudo bem? Então, eu estou criando aqui, nessa primeira linha, eu estou criando um vetor com elemento 1, 2 e 3. Mas eu estou dando nomes para esses elementos. Vamos rodar isso daqui que vai ficar mais claro vendo. Então, olha o resultado aqui. Esse vetor que eu criei, ele tem os elementos 1, 2 e 3, e esse elemento 1 é chamado de A, esse elemento 2 é chamado de B, o elemento 3 é chamado de C. Tudo bem? O que tem dentro deste vetor? O que ele tem dentro desse vetor são essas três coisas aqui, 1, 2 e 3. O A, B e o C são os nomes dessas coisas. Tudo bem? Então, eu criei aqui um vetor que tem informações nomeadas. Tá legal? Se eu der um catch, ele me mostra só a informação de fato que tem lá no vetor. Ele ignora os nomes. Tá legal? O Vinícius está perguntando se o unlist só vai servir quando os objetos forem do mesmo tipo. Não, Vinícius. Os objetos dentro da lista eles podem ser diferentes. E quando você der um unlist, ele vai fazer uma conversão implícita. Ele vai pegar esses objetos e ele vai converter tudo num tipo só. Em qual tipo depende do que você tem. Então, se você tem um monte de numérico na lista, e você tiver um caractere, quando você der um unlist, ele vai gerar um vetor de caracteres. Ele vai transformar tudo em caractere.
Esses nomes, eles só existem dentro do vetor, eles não se transformam em variáveis, tudo bem? Mas eles são bem úteis, a gente vai ver lá mais para frente, quando a gente chegar principalmente em data frame. Eles são mais úteis para a gente ver o que a gente está chamando, tá legal? Mas eles só existem dentro do vetor ou dentro da lista, ou dentro do data frame, quando a gente chegar lá dentro deles. Então, eu também posso criar listas com nomes, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês, tudo bem? Então, eu criei uma lista que tem dois elementos. Tem um array de números, que eu chamei números, e tem um array de letras, que eu chamei de letras. Então, quando eu dou um print, vocês olham aqui, ele tem esse primeiro elemento que se chama números, e tem ali dentro 1, 2 e 3, e tem um segundo elemento chamado letras, que tem um ABC. Tá legal? Eu não preciso nomear tudo, tá legal? Quando você cria nome, você pode dar nome só para algumas das variáveis e outras não. Tudo bem? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Essa função names, ela é usada para mostrar os nomes das coisas, das variáveis que a gente tem lá dentro, tá legal? Então aqui eu criei um vetor V1 com as letras 1, 2 e 3. Eu criei um vetor Azão, Bzão, Czão. Isso aqui é complicado, vamos lá. Vamos explicar com mais calma, então. Então aqui eu criei um vetor V1 e ele tem três coisas dentro dele. O número 1, 2 e 3. Bom, V1, ele tem dentro dele os números 1, 2 e 3, beleza? Só que depois de ter criado esse vetor, eu quero dar nomes para essas variáveis. Eu quero dar nome para esses elementos, desculpa. Eu já criei o vetor e agora eu quero dar um nome para eles. Então eu uso essa função name e eu uso o operador de atribuição. Então eu uso name, eu passo o vetor que eu criei e eu passo os três nomes que eu quero dar para essas três coisas que tem aqui dentro. Tudo bem? Então eu estou atribuindo esses três nomes para os nomes dos três elementos que tem dentro deste vetor. Tá legal? Então vou repetir. Eu estou pegando estes três nomes e eu estou atribuindo para os nomes dos elementos que estão dentro desse vetor. Quando eu executo esse comando, eu efetivamente tenho um vetor nomeado, tudo bem? O primeiro chama Azão, o segundo Bzão, o terceiro Czão, certo? Se eu já tenho esse vetor e eu quero só os nomes dos elementos, eu posso usar a mesma função name, mas dessa vez sem atribuir nada para ela. Então aqui eu fiz uma atribuição, aqui eu uso a mesma função sem fazer nenhuma atribuição. E aí ele me retorna só os nomes dessas variáveis, só os nomes desses elementos, desculpa. Tá legal? A mesma coisa funciona para listas. Eu crio uma lista com 1, 2, 3 elementos. Eu vou dar um nome para cada um desses três elementos. Então, eu dei um nome para cada um, e quando eu imprimo, eu tenho o elemento A, que é o número 1, eu tenho o elemento B, que é o número 2, e eu tenho o elemento C, que é uma lista contendo o 3 e o 4. Então, tudo isso daqui é o C, que é a minha lista contendo o 3 e o 4. Belezinha? Então, assim, a ideia geral de lista ela é um saco de gato onde você coloca tudo que você quiser dentro dela. Juntar listas para planificar e virar uma lista planificada ou um vetor, Letícia? Você quer planificar ela transformando num vetor? Ah, boa pergunta, hein? Olha, eu faria a gambiarra, tá? Eu faria o seguinte. Vamos pegar aquele list que eu usei aqui em cima. Vamos lá. Eu tenho essa lista 3. Que é uma lista contendo esta lista
Era uma lista contendo esta lista e esta lista, certo? Vamos ver, deixa eu visualizar aqui. Isso aí. Então, era uma lista contendo esta lista e este 3 e 4. Tá legal? Eu quero planificar ela fazendo um vetor. Como que eu vou fazer? Eu vou usar um unlist. Então, o unlist ele vai me dar um vetor. Só que eu não quero um vetor, eu quero uma lista. Então, eu chamo list e eu jogo esse unlist aqui dentro. E eu tenho uma lista planificada. Tudo bem? Eu não sei se isso te ajuda, mas ela resolve o problema. Eu planifico a lista transformando num vetor, e aí eu transformo esse vetor numa lista novamente. O problema disso daqui é que ele vai fazer conversão implícita. E aí eu vou perder as classes. É isso aí. Não tinha pensado nisso. Se eu quiser transplanificar uma lista sem perder as classes, não sei se dá para usar o append, hein? Eu teria que pensar. Vamos seguindo, eu vou pensar. Se eu chegar numa resposta, eu falo, senão eu vou ficar devendo essa também. Aí qualquer coisa eu tento pensar um pouco depois, mando para o João enviar para vocês essa dúvida aí. Belezinha? Mais perguntas de lista, pessoal? Não? Então, vou seguindo com matrizes, certo? O que é uma matriz? Pensa numa matriz como uma planilha do Excel, tá legal? É uma coisa que tem colunas e uma coisa que tem linhas. Ela só não é igual ao Excel porque dentro de uma matriz, tudo que tem lá dentro tem que ser da mesma classe. Igual a um vetor. Tudo que está dentro do vetor tem que ser do mesmo tipo. Tudo que está dentro de uma matriz tem que ser do mesmo tipo. Só que a matriz ela tem duas dimensões. Tem uma dimensão de linhas, uma dimensão de colunas. Tudo bem? Na prática, para o R, a matriz ela é um vetor disfarçado. Tá legal? Você consegue ter uma matriz, fazer de conta que ela é um vetor e trabalhar com ela como se fosse um vetor. Tudo bem? Então, para o R, na verdade, a matriz é um vetor disfarçado com algumas propriedades a mais. Então, até coloquei aqui que é um vetor parrudo. Ele tem umas propriedades a mais que o vetor não tem. Eu crio uma matriz usando o comando matrix. Então, eu crio uma matriz, jogo ela dentro da variável m, e você vai ver que ela criou aqui uma matriz lógica com uma linha e uma coluna. Tá legal? Então, o que esse str está me mostrando? Que quando eu chamo uma matriz sem passar nada, ele me cria uma matriz com uma linha e uma coluna, as duas dimensões dela. Tudo bem? Se eu passar dados para essa matriz, e agora chamar o str, o que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo que eu tenho um objeto com duas dimensões. A primeira dimensão ela tem 5 elementos, e a segunda dimensão tem 2 elementos. E esse objeto ele é do tipo lógico. Então perceba que ele não está me falando aqui que é uma matriz, tudo bem? Se eu chamar um class, se eu chamar um class e passar aqui essa matriz que eu criei, ele vai me dizer que isso aqui é uma matriz. Mas se eu chamar só o str, ele não diz. Mesmo assim, eu consigo saber que é uma matriz porque ele está me passando duas dimensões. Ele está me dizendo que todo mundo que está lá dentro é do tipo lógico. Tudo bem? Então, essa matriz que este comando criou, ele é uma matriz que tem 5 linhas e tem 2 colunas. Quando eu chamo o comando matrix, eu tenho que passar alguns argumentos para ele. O primeiro argumento é o meu conjunto de dados. O segundo argumento é o número de linhas. E o terceiro argumento é o número de colunas. Tudo bem? Aqui eu estou usando nrow igual a 5, ncol igual a 2, porque eu estou usando os nomes dos argumentos. Se vocês executarem aqui o help do matriz, ele vai dar para vocês o comando e todos os argumentos que ele aceita. Tudo bem? Então você pode passar esses argumentos da seguinte forma. Eu poderia simplesmente ter escrito isso aqui, escrevendo matriz
matrix NA 5 e 2. Isso daqui é exatamente a mesma coisa do que disso daqui de cima. Eu estou passando os argumentos na mesma ordem que ele espera aqui. Os dados, o número de linhas e o número de colunas. Então eu não preciso dizer o nome deles. E se eu quisesse passar numa ordem diferente? E se eu quisesse passar primeiro o número de linhas, primeiro o número de colunas e depois o número de linhas? Para fazer isso, eu teria que chamar os argumentos passando os nomes, tudo bem? Então, apesar de eu ter invertido aqui, isso funciona exatamente da mesma forma. Esse comando que está escrito aqui é exatamente igual a esse, apesar da ordem estar invertida, tudo bem? Então, eu chamei a função passando valores para os argumentos, dando nome para os argumentos. Tá legal? Quando eu imprimo uma matriz, ele me mostra a matriz bonitinha, ele formata a matriz e me mostra a matriz bonitinha com as 5 linhas e as 2 colunas que a gente mandou criar. Tá legal? Se eu quiser criar uma matriz de 3 colunas e 5 linhas, passando um vetor de 1 a 15. Então, eu estou passando aqui um vetor com 15 elementos, estou mandando ele criar uma matriz com 3 colunas e 5 linhas. E foi o que ele fez aqui. Ele pegou esse 1 a 15 e ele jogou dentro de uma matriz com 5 linhas, 3 colunas. 5 por 3. Tá legal? Se eu fizer a mesma coisa, só que agora eu estou passando só 10 elementos e eu estou pedindo para ele criar uma matriz 5 por 3. 5 linhas, 3 colunas. Uma matriz 5 por 3 espera ter 15 coisas lá dentro, mas eu estou passando só 10. Isso aqui funciona. Você vê que ele deu um warning, mas ele não deu um erro. E o que ele fez? Ele jogou do 1 ao 10 e quando acabou, ele voltou para o começo e começou a jogar do 1 até onde dava. Tá legal? Isso aqui é o que a gente chama de reciclar valores. Então ele pegou esse meu 1 a 10, usou tudo que tinha, ele precisava de mais 5, então ele pegou mais 5 do começo. Ele reciclou os dados. Vocês têm que tomar cuidado com isso, porque geralmente a gente não quer reciclar os nossos dados. Quando você tem um warning dizendo que alguma coisa não é múltipla de alguma coisa, ele provavelmente fez uma reciclagem e enfiou coisas que a gente não queria lá dentro. Tudo bem? Eu vou pular essa parte de múltiplo e submúltiplo, mas se vocês executarem aqui, derem uma olhadinha no script que eu mandei, fica bem claro, certo? Vocês também podem dar nomes para as linhas e para as colunas da matriz. Então, aqui tem um comando que criou uma matriz 2 por 2, chamou a primeira coluna de col1, a segunda coluna de col2, a primeira linha de linha 1, a segunda linha de linha 2. Tudo bem? Então, depois, deem uma olhadinha com atenção nesse comando. Eu acrescentei aqui um novo argumento, DINNames, ele está aqui, ó. E eu passei uma lista contendo os nomes das linhas e os nomes das colunas. Então, é uma lista que contém 2 vetores. O primeiro vetor é o nome das linhas, o segundo vetor é o nome das colunas. Ele sempre preenche dessa forma, por colunas, tudo bem? Não sei se tem alguma opção aqui no meio para preencher linhas, passando pelas linhas. O matrix básico, o comando básico, ele preenche a primeira coluna, depois a segunda coluna, depois a terceira coluna e assim por diante. Tem como escolher coordenada, a gente vai chegar nisso daqui a pouquinho, tá, Vinícius? Bom, demos nomes para as coisas aqui. Vamos ver. Atribuir nomes. Lembra quando a gente usou aquele comando names para dar nomes para as variáveis num array ou numa lista? A gente consegue fazer isso com matrizes também, mas dessa vez a função não é names, tudo bem? A gente usa a função callNames para dar nomes para as colunas e a gente usa a função wholeNames para dar nomes às linhas,
Tudo bem? Então, eu faço uma atribuição a essa função, ela vai dar nome a essas colunas. Eu faço uma atribuição a essa função, ela vai dar nomes às linhas. Tá legal? Então, a Letícia colocou aí. Boa, Letícia. Então, se aqui eu tivesse dado um by row igual a true, é isso? Ele teria me criado uma matriz por linhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brigadão, Letícia. Valeu, é isso aí. Certo? Então, o padrão seria um by row igual a false. Tudo bem? E aí ele pega por colunas. Se a gente passar um by row igual a true, ele pega por linhas. E a gente vai aprendendo junto. Essa é a maravilha de estudar em conjunto, hein, pessoal? A gente pode transformar um vetor numa matriz. Então, eu falei para vocês que a matriz é essencialmente um vetor, tudo bem? Então, aqui eu estou criando um vetor de 20 posições. Então, vocês veem, ele é um vetor, ele está me dizendo que ele é um vetor de 20 posições. E eu posso atribuir esse vetor o que a gente chama aqui de DIN. Esse DIN, se vocês chamarem o help dele, vocês vão ver que são as dimensões de um objeto. Então, eu estou pegando o objeto V1 e atribuindo as dimensões 5 e 4 para esse objeto. Então, esse era um vetor de 20 coisas, ele tinha 20 elementos dentro dele, e eu atribuí as dimensões 5 e 4. O que isso significa? Eu estou falando que esse objeto, a partir de agora, ele tem 5 linhas e 4 colunas. Quando eu executo isso, eu transformei esse vetor aqui nessa matriz aqui. Tá legal? Então, a gente pode transformar um vetor numa matriz simplesmente dando uma dimensão para ele. Vou pular várias coisinhas de operações de matrizes para a gente chegar aqui no data frame, tudo bem? Pessoal, eu enviei o script para vocês no comecinho. Quem chegou depois não tiver, é só falar que eu mando de novo. Se vocês seguirem o script, dá para entender boa parte dessas coisas que eu estou pulando aqui. Executa, dá uma lida nos comentários para tentar entender melhor. Tá? Um data frame, ele é a cereja do bolo do R, tá legal? O data frame, em geral, é o que a gente vai usar para trabalhar. Um data frame ele é como se fosse uma matriz com muito mais coisas. Ele é essencialmente uma planilha do Excel. Então, quando a gente está trabalhando com data frame, vocês visualizem o data frame como se fosse uma planilha do Excel. Tudo bem? Num data frame, ele tem linhas e tem colunas. Em geral, a gente chama as linhas de um data frame de observações e a gente chama as colunas do data frame de variáveis. Mas essas variáveis não são as mesmas variáveis que a gente cria aqui. Quando a gente vai fazer um experimento científico, a gente observa certas coisas no experimento. Então, por exemplo, eu vou fazer um experimento climático, eu posso observar a temperatura, velocidade do vento, pluviometria e assim por diante. Cada uma dessas coisas que eu estou observando é uma variável. Temperatura é uma variável, pluviometria é uma variável, velocidade do vento é uma variável. Quando eu for jogar isso dentro de um data frame, essas coisas viram colunas. Quando eu fizer essas observações climáticas, eu vou observar a temperatura de vários dias, eu vou observar a pluviosidade de vários dias e assim por diante. Cada dia é uma observação diferente que eu faço. Cada dia vai ser inserido numa linha. É uma observação diferente. Então, a gente diz que um data frame ele tem linhas e colunas que equivalem a observações e variáveis do nosso experimento. Tá legal? Eu crio um data frame usando o comando data frame. A gente não costuma usar muito isso. Em geral, a gente importa o data frame. Tudo bem? Quando eu dou um str no data frame, olha só, ele me diz que esse data frame tem 4 observações e 2 variáveis. O que isso significa? Que ele tem 4 linhas e 2 colunas. Se eu vier aqui em cima e clicar no data frame que eu criei,
ele vai mostrar isso para a gente. 4 linhas ou 4 observações e 2 colunas. Então, quando o professor pergunta, o data frame tal tem quantas observações? O que você faz? Você dá um str nesse data frame e ele vai te dizer quantas observações ele tem. Tem quantas variáveis? Ele vai te dizer quantas variáveis ele tem. Tudo bem? Em geral, a gente não cria data frame na mão assim, nem faz sentido. Em geral, a gente lê esse data frame de algum lugar eu vou pular algumas coisas, tudo bem? Toda essa parte de criação de data frame, RBind, CBind, vocês vão usar isso para as provas, dão uma olhadinha aqui, mas vamos pegar a parte de criar um data frame a partir da leitura de um arquivo, tá? Então eu tenho um arquivo no meu computador, esse é o caminho do arquivo, ele está lá cheio de dados, então eu vou abrir esse arquivo aqui para vocês darem uma olhadinha. Eu peguei ele da internet, eu nem sei o que tem dentro dele, na real, tudo bem? Mas ele é um arquivo que tem um número, espaço, outro número, espaço, outro número. É um arquivo tabulado com várias informações. E eu quero importar esse arquivo, essas informações, para o R. Então, o que eu faço? Eu vou usar o comando readTable, passando o caminho do arquivo no meu computador. Eu vou passar essa opção string as factors igual false. Isso faz com que tudo que for um caractere dentro do meu arquivo vire um caractere dentro do R. Tudo bem? Se eu não usar isso, ele vai criar fatores. Tem uma explicaçãozinha aqui em cima do que são fatores, eu estou pulando isso. Mas se você não usar isso, ele vai pegar todas as suas strings e criar como fatores. Tá legal? Então a gente geralmente passa como F para todas essas strings, todas esses caracteres virem como caracteres. Strip white significa que se tiver alguma linha branca no meu arquivo, ele ignora essa linha. Header igual a false significa que eu não tenho um cabeçalho no meu arquivo. Tudo bem? E o separador de decimal significa que os meus números decimais, eles têm um separador de decimal que nesse arquivo é um ponto. E então eu estou dizendo aqui que nesse arquivo o separador de decimais é um ponto. Quando eu fizer isso, ele vai ler esse data frame, ele vai ler esses dados e vai criar esse meu data frame chamado exemplo. Se eu abrir ele aqui, a gente vai ver que ele criou uma coluna V1, uma coluna V2, uma coluna V3 e colocou cada um daqueles valores. Isso daqui está pronto para ser trabalhado. Tá legal? E o que acontece se a gente tiver um arquivo que, em vez de ser espaços separando os valores, ele tem uma vírgula? Bom, em geral, a gente chama isso de arquivo CSV. São os comma separated values, ou valores separados por vírgula. E nesse caso, é mais legal, em vez da gente usar a função readTable, a gente usar a função readCSV. Ela recebe os mesmos argumentos, só que aqui tem esse argumento CEP. Tudo bem? Então, esse argumento CEP indica que as minhas colunas no meu arquivo são separadas por uma vírgula. E se o meu arquivo for separado por tracinho? Então, eu coloco um tracinho. Se meu arquivo for separado por ponto e vírgula, eu coloco um ponto e vírgula. Eu baixei um arquivo da internet e eu não sei qual é o separador dele. Pô, Daniel, como que eu faço? Eu não tenho a menor ideia qual que é o separador. Então você faz o seguinte, você abre o seu arquivo, então eu tenho esse arquivo Inflation Rate Brasil CSV, eu vou abrir ele, tudo bagunçado aqui, não dá para entender nada, mas o que eu consigo ver aqui? Que ele tem um cabeçalho, que os dados são separados por vírgula, e que quando tem um valor real, o decimal é um ponto. Todas essas informações eu tenho que vir aqui e colocar. O decimal é um ponto, o separador é uma vírgula. Tudo bem? Com isso, a gente lê esse arquivo e ele cria um data frame, esse inflação aqui. Como indica que é separado por tab. Vamos lá. Eu não tenho um exemplo aqui, mas o tab ele é um caractere especial. Lembra do barra N que eu falei lá no começo? Que muda uma linha para outra? O tab é um barra T.
Tá legal? Então, quando ele é separado por tab, você usa um /t. Muitas vezes, quando ele é separado por um tab, esse head table ele consegue ler de boa, sem você precisar passar o /t aqui, tudo bem? Mas às vezes ele se enrola, então você pode passar um /t e você vai ler um arquivo separado com as colunas separadas por um tab. Eu estou vendo isso. Não vai dar para pegar uma boa parte do que eu tinha planejado, que é uma coisa que o pessoal perguntou ali de pegar uma coordenada dentro da coluna. Tudo bem? Vocês têm mais 10 minutinhos antes da aula? Bom, pessoal, peço desculpas por não ter conseguido passar por tudo. Eu achei que eu ia passar mais rápido pelo começo. O arquivo está aí. Eu posso me comprometer com vocês do seguinte: vocês podem dar uma olhadinha no arquivo. Depois tem toda a parte de substring, bem explicadinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, João, você poderia passar o contato da galera, o meu contato com a galera. Eles podem me perguntar direto no WhatsApp, de boa, qualquer coisa. Eu respondo de boa nesses dias aí. O que vocês acham, pessoal? Podemos combinar isso aí? Mano, vocês parecem minha turma, ninguém abre o microfone, hein? Pessoal, peço desculpas pelo rolo todo, peço desculpas pela velocidade da coisa, e peço desculpas se eu talvez fiquei muito no básico e não cheguei ali no ponto que vocês queriam. Eu achei que eu ia passar mais rapidinho pelo básico, Eu vou abrir certo? aqui meu microfone rapidinho. Daniel, tá perfeita a aula, porque assim, o professor, ele não passou nem o básico pra gente, ele nunca abriu R em aula com a gente. Então, você deu a aula inteira aí, direto no RStudio, foi bem bacana. Foi assim com a gente também. Eu Ah, admito que eu esperava passar o básico mais rápido, tá, Letícia? Letícia que tá falando? Desculpa. desculpa, é a Letícia que tá falando, mas Eu mesmo você esperava passando passar mais mais devagar rápido no para básico, dar acho que foi tudo, hein? bem essencial, foi bem bacana. Belezinha. Todo mundo pegou esse arquivo, esse script que eu passei para vocês? Eu peguei aqui também, eu só ver qualquer coisa eu envio de novo se alguém não tiver pego. Beleza. Pessoal, pelo que eu vi dos slides que o Luiz passou, essa prova vai cair bastante coisa de substring, subsetting, tudo bem? Então, deem uma olhadinha legal no subsetting aqui no arquivo. Tem bastante coisa disso ali para o final. Isso é meio confuso, tá? Tem aqui bastante coisa de subsetting. Isso é meio confuso e é legal dar uma olhadinha nos comentários. Valeu, pessoal. Desculpa qualquer coisa aí. Imagina, valeu, Daniel. Acho que foi bem boa a aula mesmo, eu fiquei aqui ouvindo. Meu computador deu uma bugada aqui, eu sei lá o que rolou. Ele tá, até que eu tô falando de outro lugar aqui, porque ele tá apagado, mas tá ligado. Mas eu não mexi para não parar a aula. Para não parar a gravação, né? Valeu, Daniel. Eu só consigo parar quando eu desligar o outro computador. Eu Beleza. vou enviar a gravação lá depois nos grupos para quem quiser. E também é isso, eu também estou disponível aí para ajudar como puder. De qualquer coisa, eles podem enviar lá, qualquer dúvida que tiverem. E galera, eu Valeu, tô gente. abertão para dúvidas, qualquer coisa é só perguntar, hein? Valeu, Tá Daniel. ótimo. Mandou um mês de Obrigada, aula em 2 horas. pessoal. Muito obrigada, gente. Só de vocês terem preparado essa aula de um dia para o outro, porque a nossa prova está super perto. De verdade, de coração, ajuda muito mesmo. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Boa sorte aí, hein?